Olá, bom dia! Espero que você acordou sensacional, cheio de energia. Um dia power e um dia extraordinário. Está preparado para aprender sobre as lições e a faculdade do deserto? O que o deserto pode nos ensinar? O que o deserto pode nos ensinar para que possamos nos aprimorar, nos aperfeiçoar? Porque tem pessoas que passam pelo deserto, passam por um problema, passam por uma dificuldade, mas ela passa murmurando, ela passa reclamando, ela passa questionando, mas ela não extrai as pérolas necessárias para poder aprender, extrair as lições. Então, vamos aprender 3 dias falando sobre deserto. Seja bem-vinda, bom dia, vou compartilhar aqui. E vamos 3 dias aprender sobre desertos. Uma faculdade que poucas pessoas estão preparadas para poder passar. Aqui, ó. Vamos lá. Primeiramente, todas as lives vai ser embasada dentro de um versículo bíblico, tá? Então, qual versículo bíblico hoje que vamos começar para trazer a meditação e essa aula sobre desertos? Lá em Lucas capítulo 1, versículo 80, diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia que manifestar Israel. Olha só que interessante. Então, que menino que está falando aqui? O menino Moisés, que passou por um período aproximadamente mais de 40 anos dentro do deserto. E dentro do deserto, o texto deixa bem claro que ele se fortalecia, mas antes de fortalecer, ele crescia e fortalecia o seu espírito, para depois ele vir realizar o seu chamado, o seu propósito, certo? Então, a primeira chave, são 10 chaves hoje. São 10 chaves sobre desertos. Então, a primeira chave que você precisa aprender quando você passa por uma dificuldade, quando você passa por um problema, quando você está dentro de um deserto, que o deserto é lugar de fortalecimento e crescimento para as suas emoções. Porque espírito aqui envolve duas esferas, o espiritual e o emocional. Imagine você estar dentro de um deserto e você sabe o que quer dizer a palavra deserto. A palavra deserto, a tipologia da palavra é lugar que não se habita. Em outras palavras, é um lugar estéril, sem vida e debilitado, enfraquecido. Então, como que você pode crescer no período do deserto? Como que você pode extrair as lições de uma dificuldade, de um problema? Para alguns, o deserto tem sido a dívida. Para os 73 milhões de brasileiros que estão inadimplentes no Brasil, o deserto deles tem sido a dívida. Não consegue cumprir as suas obrigações, os seus compromissos com as pessoas e acaba sujando o seu nome. E aí passa um deserto financeiro. Para outros, o deserto tem sido no relacionamento. A pessoa não consegue ter empatia com o seu companheiro, não consegue entrar em conexão. Para outros, tem sido deserto espiritual. A pessoa perdeu tanto o acesso com o Criador que está vivendo como se nada o importasse. Para outros, e esse é bastante, para outros, tem sofrido um deserto das suas emoções. A depressão tem o abalado. A ansiedade tem o afetado. O estresse tem dominado a sua vida por completo. E você sabe muito bem que pessoas que estão com depressão é excesso do passado. Passado mal resolvido, maltratado. Os traumas que o machucaram, eles não conseguiram resolver. E por não conseguir resolver, estão sofrendo no momento presente, gerando estresse e ansiedade, danificando o seu futuro.
E aí você deve perguntar, Felipe, então o que o deserto vai me ensinar se eu estou passando por uma dificuldade? Não tem como eu aprender no deserto. E aí concluímos que cada um tem um deserto em cada área da sua vida. Porque o deserto, ele te deixa realmente debilitado. O deserto, ele te deixa você preocupado. O deserto, ele deixa você muitas vezes sem perspectiva de melhoria para o amanhã. Porque você não sabe se você vai conseguir o hoje. Imagine o amanhã. Mas aprenda a primeira chave hoje. São 10 chaves. Tá? O deserto, quer dizer, desculpa, já são a segunda chave já. Porque a primeira foi o deserto é lugar de fortalecimento e crescimento para suas emoções. A segunda chave é o deserto, ele faz você crescer, amadurecer. Se eu te perguntar agora, qual o deserto durante o processo da sua vida que você passou? Eu acredito que foi vários em cada área específica da sua vida. E eu tenho certeza que se você parar para analisar e averiguar após o deserto, você aumentou uma habilidade ou um conhecimento e ficou mais forte. Em qual área que você ficou mais forte após um deserto? É financeiro? Foi no casamento? Vocês estavam prestes a se separar por causa de uma crise financeira que foi inserida dentro do relacionamento por falta de administração, de gestão e de inteligência emocional no casal. E aí vocês encontraram o período que vocês estavam passando no deserto, alinharam, se projetaram para isso, conseguiu vencer o deserto e hoje estão mais fortes. Hoje vocês sabem administrar o seu dinheiro, você sabe fazer um planejamento estratégico para a sua família no geral. Então, qual o deserto que você passou, que te aprimorou, que te fez você evoluir, fez você mais forte? Você conhece pessoas que após passar por um problema nas suas emoções, quando ela consegue tratar, ela consegue resolver, solucionar, ela vem mais forte? Eu em 2019, eu tive uma crise muito forte de ansiedade. Uma crise a qual eu acordava de madrugada chorando, desesperado, achando que eu estava infartando. Eu achava que eu iria morrer todo dia. E aí a pergunta é, Felipe, por que você acordava assim? Você já não tinha inteligência emocional? Não tinha. Eu tinha outras técnicas muito poderosas, mas eu não me respeitava. Eu saía de uma imersão, de um treinamento, de umas semanas, entrava 8 horas, saía tinha vezes 10 horas, 11 horas, para no outro dia estar lá de novo. Aí acabava uma imersão, eu já ia para outra imersão, eu já ia para um outro treinamento, já fazia uma outra mentoria e eu não parei. Até que deu o quê? Uma explosão emocional dentro de mim, trazendo esgotamento mental, gerando ansiedade. E aí tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas dá ansiedade dormindo. Sim, porque o nosso cérebro reptiliano, ele está em alerta a qualquer barulhinho que acontece. Porque não desliga 100% o nosso cérebro enquanto nós estamos dormindo. Por isso que qualquer barulhinho durante da noite, você acorda assustado, fala, o que aconteceu? Qualquer barulho. Foi o cérebro reptiliano. Faz o teste. Se você tem um animalzinho, um pet dentro da sua casa, e ele está dormindo, bate palma assim, próximo, assim, bem forte, pra você ver, você não vai dar um pulo. Ou vai olhar para você assustado. Porque é o cérebro reptiliano. É o cérebro que age por instinto. Então, qual o deserto que você passou? Eu passei por uma ansiedade, consegui vencer. Hoje eu ajudo pessoas que têm ansiedade. Ajudei a minha esposa ano passado com uma ansiedade, com uma pré-depressão. 6 meses. Parei a minha vida para poder o ajudar. E se eu não tivesse passado, será que eu teria me formatado melhor nessa especialidade de ansiedade, a qual eu domino hoje?
Eu tive um cliente que a pessoa estava com um nível de ansiedade tão alto que ela ficava parada, estacionada. E olha, tinha dinheiro. Ela poderia contratar pessoas para fazer para ela, mas ela queria fazer. E aí eu falei assim, olha, você está tão ansiosa que você está matando o seu projeto, você está matando o seu sonho. E questão de tempo, isso vai acabar. Se você não modificar e não mudar isso. Ela falou assim, mas como eu vou mudar? Eu que tenho que fazer tudo, senão você não precisa fazer tudo. No seu caso, você não precisa fazer tudo. Porque você tem poder aquisitivo. Você pode terceirizar alguns problemas que você não precisa fazer. Para pensar, a pessoa tinha grana, tá? Tinha grana. Mas ela gostava de limpar a sua casa. Porque ela não confiava em ninguém. Eu falei assim, poxa, você tem dinheiro, contrata uma pessoa para limpar a sua casa. Foi difícil introduzir e modificar uma crença sobre ela. Resumindo a história, para não ficar muito longo, para a gente ir nas próximas chaves. Que eu não quero que essa live fique muito longa. Muito extensa. Eu quero que ela seja objetiva, específica e já bem produtiva. E aí ela chegou a introduzir, ela terceirizou serviço de casa, ela terceirizou alguns serviços dentro da empresa dela. Hoje ela tá tranquilo, tá zen, digamos assim. E ela fala assim para mim, Felipe, se eu pudesse ter terceirizado antes, muito antes, sim. Por quê? Faltou ter um mentor, faltou ter um coach para te auxiliar dentro do processo. Então, o deserto, ele não é ruim. Quando você tem inteligência emocional para você passar esse deserto, ou ter alguém que te auxilia dentro desse processo do deserto. E aí eu vou fazer algumas perguntas para você pensar, para fazer um mapeamento em você. Qual deserto você precisou passar? Provavelmente veio uma cena, alguma dificuldade, algum problema dentro de você. Quais foram os motivos de você ter passado esse deserto? E agora é o mais forte. Quem esteve com você durante o processo do deserto? Porque o deserto, ele vai mostrar as pessoas que você pode contar. As pessoas que você pode escolher no dedo. Porque ter 5.000 amigos no Facebook é muito fácil. Agora ter 5.000 amigos te auxiliando no problema, dentro de uma crise financeira, dentro de uma depressão, dentro de uma ansiedade, dentro do deserto de uma área específica, aí já é difícil. Aí você começa a nichar. Os 5.000 vai cair, você sabe? Lá para 50. E olha lá, hein? Tô sendo generoso. Tô sendo generoso. Aí você vai encontrar os verdadeiros amigos que estão com você no deserto. E aí, outra pergunta. Quem te colocou no deserto? Será que foi pessoas? Ou foi você mesmo que caiu dentro do deserto pelas decisões erradas que você tomou? E a última pergunta é: quem permaneceu ao seu lado durante o processo? Aí quem permaneceu durante o seu lado durante o processo são aquelas pessoas que você pode colocar a mão no fogo por ela. Porque se ela permaneceu, custe o que custar, não é por causa de status, por nada, mas é porque ela é realmente tudo ou nada por você. Você pode contar com essa pessoa. Então você já vai agora detalhar as pessoas que você está no seu ciclo de amizade. E a terceira chave é: o deserto, ele é como um GPS. Ele mostra o seu ponto de partida, mas ele não mostra o seu destino. Por que ele não mostra o seu destino? Porque quem vai trilhar o caminho, quem vai fazer o seu destino vai ser você. Se você se deformar, você vai se prejudicar dentro do caminho até chegar ao seu destino. Agora, se você saber lidar com as crises no deserto, você vai chegar no destino, não deformado, mas sim aprimorado. Pegou a visão? Pegou a ideia? Eu vou
enfatizar novamente. Tá passando por um deserto? É no deserto que você vai crescer. É no deserto que você vai se fortalecer. É no deserto que você vai evoluir. É no deserto. Não é em outro lugar. E sabe por quê, ó? Sabe por que ele não mostra o seu destino, como eu mencionei? Porque ele vai mostrar o nível de inteligência emocional que você tem durante o trajeto. Hoje, se você pegar 80, é isso mesmo, os brasileiros, vamos comparar os brasileiros relacionados ao americano. Um americano é equivalente, até alguns anos atrás era 3 americanos. Um brasileiro equivale, não, 3 brasileiros equivale a um americano. Hoje é um brasileiro, não, 5 americanos, desculpa, 5 brasileiros equivale a um americano. É isso mesmo, 5 brasileiros equivale a um americano em questão de mentalidade. E aí você fala assim, como assim? Eles são treináveis. Desde pequeno, a inteligência emocional, a inteligência financeira, entre outras inteligências. Você pega um garotinho americano de 3, 4 anos de idade e já fala, eu vou crescer, eu vou ser milionário, eu vou ser próspero. Você pega um filho de um brasileiro, ele fala assim, eu quero estudar, quero fazer uma faculdade, depois quero um trabalho. Lá não. E não tem nada de errado nisso, tá? Não tem nada de errado nisso, não estou criticando não. Mas lá ele cresce com a mentalidade de empreender para poder ajudar as outras pessoas. Aí você para analisar, coloca ambos num deserto, você vai ver quem vai saber manusear bem o deserto. Então o deserto, a quarta chave, tá? O deserto é lugar de crescimento em 2 áreas da vida: emocional e espiritual. Por que emocional? Porque você vai ser forjado mesmo a ter inteligência emocional e a maturidade emocional para passar pelo processo do deserto, porque é dolorido. Se você pegar hoje uma pessoa que está com câncer, não importa se é no começo ou já no estado terminal, é um deserto. E quando a pessoa descobre que está com uma enfermidade desse tipo, o que a pessoa faz? Já se deprime. Se deprimiu, a sua fisiologia, a sua imunidade fica mais fraca. Tem que ser ao contrário. Você descobriu que está com problema, agora você vai ser mais forte. Primeiro aqui, ó. Porque se seu corpo já está debilitado, então a sua mente precisa ser forte. Se a sua mente é forte, que é aqui que comanda o seu corpo vai ter que entrar no eixo através da sua mentalidade. E aí você deve estar falando assim, mas isso não funciona. Eu tive uma professora que ela descobriu que ela estava com câncer bem no meio do embrião. Ou no meio do... esqueci o nome agora. É dentro do sistema digestivo, algo do tipo. Não é no estômago. É um câncer muito raro. A cada 1000 pessoas, apenas uma tem. E ela foi a privilegiada. Então, quando ela descobriu esse câncer, ela tinha 2 opções, ela falou pra mim. Ou me alegrar, ou entristecer. E aí o médico falou assim, olha, tem 2 boas notícias. Quer dizer, tem uma boa notícia pra você e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Ela, eu quero a boa. Olha, a boa que nós descobriu o seu câncer. As dores que você está sentindo. E a ruim é que é um caso muito raro, o seu câncer. Vai ser difícil de tratar. Mas como está no início, há 35% de chance de nós solucionar o seu problema. Você sabe qual foi a atitude e o comportamento dela ao descobrir isso? Ela reuniu a família, fez uma festa e falou assim, eu vou viver a minha vida normal. Normal. Ia pra balada, não parou a sua vida, não se debilitou emocionalmente, fez o tratamento,
fez a quimioterapia, tomou os medicamentos. Resumindo a história, tá super bem hoje. E você sabe o que o médico falou para ela? Era para você ter vindo a falecer, mas a sua mentalidade solucionou o seu problema. Em outras palavras, as pessoas morrem primeiro quando descobrem uma doença mentalmente. E não é para você morrer mentalmente. Porque morreu mentalmente, o seu corpo também vai morrer. Seja forte. A Bíblia deixa bem claro. É na doença que você precisa ser forte. Senão vai corromper até os ossos. Vai corromper o seu físico. Tudo começa aqui. Por isso que 80% do brasileiro não tem inteligência emocional. Por isso que 86% do brasileiro, todos os problemas financeiros, no relacionamento, em tudo, surge através da falta de inteligência emocional. Somente 14% dos problemas que é automático que surge durante a vida, que é inevitável. Mas 86% do seu problema dá para ser solucionável com a inteligência emocional. Ah, Felipe, você está falando isso porque você quer vender depois uma coisa. Fica tranquilo, não vou vender nada no final dessa live. Nem de manhã e nem depois. Eu quero te ajudar. Eu criei um grupo de inteligência emocional. Eu estou passando técnicas poderosas que eu investi muito caro. Eu estou liberando gratuitamente dentro do grupo. Vou liberar um curso de 13 aulas, totalmente gratuito, ao qual eu aprendi a investir caro para isso. E no final, eu vou vender alguma coisa? Não vou vender. Porque a minha ideia, a minha missão é o quê? Ajudar o máximo de pessoas a ter inteligência emocional. Porque eu entendi que sem inteligência emocional eu vou me deformar durante o deserto, vou me deformar durante o processo da vida. Se você vê grandes players aí, eles até te ajudam. Só que depois ele toma tudo. E eu falo porque eu tenho experiência no assunto. Paulo Massal, mentoreado dele. Já fui mentoreado por ele. No método IP. Paulo Vieira também. Roberto Navarro foi o que eu mais investi. Amo a vida dele. E entre outros. Jerônimo Tene. Profissão coach. Também sou profissional coach. E entre outros profissionais. Eu aprendi a estrutura. Aprendi a técnica. Poderia fazer a mesma coisa. Mas eu não vou fazer. Eu quero ajudar. Agora é claro. Se você quiser uma mentoria individual, aí é diferente. Você vai pagar o serviço da mentoria. Mas vamos lá. Então, no deserto, você cresce duas esferas. A emocional, que eu mencionei, que você vai ter que vai ser forjado a adquirir a inteligência emocional pelo problema que você está passando. E ao final desse problema, desse processo doloroso, você vai ter maturidade emocional. Mas dentro também vai ser desenvolvido o espiritual. A sua fé vai aumentar. A sua fé vai clamar em Deus. E aí quem não acredita em Deus, aí é problema seu. Eu acredito em Deus e eu vou falar de Deus, porque é Ele que me move e Ele que me guia. E Ele que me direciona. Então, no deserto, Deus é a única esperança para você. E isso vai aumentar o seu crescimento espiritual. Certo? A quinta chave é: o deserto é lugar que você passa por um período extenso. Porém, dentro do deserto é quando você precisa mostrar a sua força. Forte, né? Vou repetir. O deserto é lugar que você passa um período extenso. Parece que nunca vai acabar. Que nunca vai chegar ao fim. Porém, no deserto é quando você precisa mostrar a sua força. Quando você passou pelo deserto da vida, ou você está passando nesse exato momento um deserto, qual força que você já obteve? Eu tenho certeza que você já obteve alguma força. Eu tenho absoluta certeza que você já teve algumas forças extraídas aí dentro de você. E você pode falar, não fica tímido não. Pode comentar depois. Qual força que você obteve após um deserto? Eu tive um mentoreado que quando passou por uma perca financeira, após essa perca, hoje ele está grande. Porque ele aprendeu
na perca. E qual foi o aprendizado? Por falta de administração financeira, inteligência emocional, ou inteligência emocional e financeira também, porque dinheiro é emocional, eu perdi tudo. Então eu aprendi a voltar mais forte, estruturado, organizado, preparado. E hoje, quase 90% eu não tenho perca financeira. O meu cliente falou. Porque ele aprendeu o jogo. É isso. Quando você passa no deserto, os outros desertos que vão aparecer, porque não se engana não. Não é só um deserto que você vai enfrentar na vida não. Você vai enfrentar deserto em todas as áreas da sua vida. E eu não estou falando isso para te desmotivar ou para te desanimar não. Mas é para te fortalecer. Para deixar você mais forte e preparado. Que quando vir um deserto você esteja pronto para extrair os problemas do deserto e aumentando a sua força. Digamos, no deserto você vai se suplementar para te deixar você mais forte. E essa força você só obtém no deserto. Ela é destravada literalmente no deserto. Ela não é destravada numa premiação. Ela não é destravada no topo da montanha, não. Ela é destravada no deserto. A sexta chave. No deserto você é treinado ao extremo do limite emocional. Sim ou não? No deserto você é treinado ao extremo no limite emocional. Por quê? Vamos fazer uma comparação aqui. O deserto de Saara. De manhã o sol chega a 50 graus. 50 graus de manhã. Imagine você estar no deserto a 50 graus. Só areia. Vento muito forte. Aquela areia chega até bater. Machucar você. Pela velocidade do vento. Só que à noite é 10 graus negativo. Então de manhã é um extremo, é um ambiente. E à noite também é outro extremo e outro ambiente. Como que é o nível emocional seu? Se você está no meio do deserto, de manhã e à noite. E aqui é a sexta chave, ou a sétima chave. Autocontrole. O seu autocontrole emocional no deserto é que irá decidir se você irá aguentar a dor sem passar pela dor. Isso aqui é para poucos, tá? Isso é para poucos. Autocontrole, ó. É dentro do deserto. É que irá decidir se você irá aguentar essa dor sem passar pela dor e se deformar pela dor. Isso é poucos que conseguem. Isso é poucos. Eu lembro que quando eu tava com uma hernia inguinal, eu treinava, fazia exercício físico, sentindo dor, mas eu não sabia que era. Depois que isso foi aumentando o nível de dor, e sempre quando doía, a minha mente era mais forte do que o meu corpo. Eu falava assim, não, isso aqui é a dor, é o estômago, alguma coisa que me fez mal. E eu não estava percebendo que na hora quando eu fazia força, a hérnia, ela aumentava. E o médico falou assim, olha, sua hérnia está avançada. Se você ficar treinando, ela pode explodir, ela pode se romper e você chegar aí para UTI. Você tem que parar de treinar, vamos entrar para um procedimento cirúrgico e vamos extrair isso. Mas eu não fiquei abalado emocionalmente. Eu continuei treinando. Como? Aeróbico. Não podia pegar peso? Tá, tranquilo. É o que eu gosto de fazer? Beleza. Não posso? Mas eu não paro. Vou fazer uma esteira. Vou fazer uma luta. Tá tranquilo. Sem muito esforço. Até o dia da cirurgia. No último dia da cirurgia eu tava mantendo o quê? Ativo. Fiz a cirurgia. Aí precisam de um repouso, sim ou não? Precisa, senão rompe todos os pontos e aí você se lasca de vez, de novo. Passa pelo deserto 2 vezes. No repouso, eu coloquei e instalei na mente. Período de rei. As pessoas vão me servir agora. Porque eu tinha que ficar só deitado. Então, veio uma tia para me ajudar. Porque a minha mãe trabalha, meu pai também trabalha, tem uma empresa.
E aí eu ficava, na época eu era solteiro, ficava sozinho em casa. E aí veio uma tia para me ajudar, para me auxiliar, porque morava em sobrado, não podia ficar descendo escada, eu ficava só no quarto, deitado. Onde tinha uma TV, tinha um videogame, tava equipado o quarto. E a minha tia ia lá, preparava comida e subia, falava assim, olha só, vida de rei. Tô jogando o tempo todo, que eu gosto também de jogar. Tem alguém me servindo a qualquer momento. Tô dormindo, tô descansando, olha, período extraordinário no deserto. Aí a mente, ela vem para me atentar, assim, ah, mas você não tá treinando, você vai engordar. Você vai perder aquilo que você investiu, cara, numa consultoria de treino. Eu falei assim, tranquilo. Agora é o período de rei. Fiquei 2 meses sem treinar. Era para ficar 3 meses. Eu fiquei 2 meses. Voltei treinando. Depois voltei pro médico, o médico falou assim, ah, você sabia que era só 3 meses, né? Mas seu corpo está preparado para isso. Ele impulsionou você a ter uma evolução muito rápida dentro da cicatrização, no desenvolvimento após cirúrgico. Parabéns, seu corpo está excelente, preparado para isso. Isso é o que? Emocional, autocontrole, inteligência emocional. No deserto, porque eu queria treinar, mas não podia. Mas eu instalei na hora. Momento de rei. Momento de rei. Então, é no deserto que você irá decidir se você irá aguentar a dor sem passar pela dor e sem se deformar pela dor. Hoje, qualquer dor que acontece, a pessoa murmura, ela começa a reclamar, ela começa a ativar a ingratidão dentro dela. E você sabe qual é o perigo de você murmurar no deserto? É o que é para ser acabado rápido, ele vai ser prolongado. Olha, isso é até bíblico, tá? Pessoas ingratas, o problema aumenta. Pessoas ingratas, dificuldade é prolongada. Pessoas gratas, você está passando por uma dificuldade, mas você é tão grato, você vai encontrar solução para aquele problema, que o seu problema vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando você vê, você passou pelo seu problema. Então cuidado com as suas murmurações, as suas ingratidões no deserto. Se você está passando pelo deserto, é porque tem lições que você não aprendeu quando você estava no topo. E você foi preciso ir no deserto para que você aprenda. Tem conhecidos meus que têm poder aquisitivo muito alto hoje, mas ele aprendeu na queda a ser mais humilde, a não ser muito orgulhoso. E você sabe por que ele caiu, perdeu tudo? Por causa da soberba, por causa da arrogância, por causa da prepotência dele. Então, a Bíblia deixa bem claro, né? A soberba procede à ruína. E a ruína também mexe o quê? No seu emocional. Por isso muitas pessoas de sucesso, quando não tem controle emocional, eles vão e cometem uma loucura, um suicídio. Recentemente aqui na cidade, um cara grande foi e cometeu suicídio. Por falta de controle e inteligência emocional. Porque passou pelo deserto não agradecendo, mas sim murmurando, ingrato. E aí a dor se transformou literalmente numa dor. 8ª chave. Todo deserto destrava o próximo nível. É isso. Todo deserto destrava o próximo nível. Qual nível que você quer destravar? É após o deserto. O nível que você chegou hoje, seja ele profissional, no seu crescimento também pessoal, no seu negócio, seja empresarial, o nível que você chegou hoje, eu tenho certeza que foi algum deserto da vida que te preparou você chegar hoje mais forte. E se você parar para pensar, você vai ver que literalmente você está mais forte hoje nessa área da vida porque você passou por esse deserto. Então todo deserto destrava o próximo nível. Você quer chegar nesse nível? Vai passar por um deserto. Felipe, eu não acredito nisso. Não.
Pergunta para quem destravou o próximo nível dele, Jesus Cristo, na Bíblia, lá em Mateus capítulo 4. O Espírito conduz Jesus para o deserto. Não foi o diabo, não. Foi o Espírito de Santo. O Espírito de Deus, o Espírito de Yahvé. Conduziu Jesus para o deserto para ser provado por diabo. Para aumentar o quê? A inteligência emocional e a inteligência espiritual. E para analisar o comportamento dele. Se ele iria murmurar, se ele iria ser ingrato, se ele iria desistir no deserto. Porque no deserto é lugar de crescimento e fortalecimento. E após o deserto, qual o nível que destravou de Jesus? O ministério de Jesus. O chamado, o propósito dele. Forte, né? Nós vamos falar isso amanhã. Do próximo nível. Destrava o próximo nível. Literalmente. Então entenda isso. O deserto vai destravar o nível que você deseja. Se você não murmurar e se você não for ingrato. Nona chave. Desertos geram heróis e não derrotados. Esse texto que nós lemos de Lucas 1:80, ele está falando de Moisés. Moisés ele foi derrotado? Não. Ao contrário, ele foi um herói. Ele foi exemplo, foi inspiração. É o meu maior exemplo. Depois de Jesus Cristo, claro, vem Moisés. Moisés para mim é extraordinário. Porque ele teve um case de derrota negativo, porque ele assassinou um companheiro egípcio. Mas todo mundo passa por uma frustração, todo mundo passa por uma perca, e a perca foi o quê? Abandonar o seu reinado no Egito para viver aonde? No deserto. Só que no deserto, ao viver no deserto, ele teve experiências extraordinárias, ele estava sendo treinado para liderar um povo. Ele estava sendo liderado para conduzir milhões de pessoas durante o deserto, para ser o líder principal. E isso é extraordinário, porque no deserto que Moisés conseguiu todas as características de uma liderança eficiente. Claro que ele tinha habilidade no egípcio, como egípcio lá na época do palácio, mas no deserto aprimorou e evoluiu. É no deserto que deixou ele mais forte e transformou ele num herói, não num derrotado. Você quer ser herói da sua própria vida? Você quer ser exemplo, inspiração para outras pessoas? Aprenda a passar pelos desertos emocionais, financeiro, no relacionamento físico, em qualquer área da sua vida que você esteja passando. Aprenda. Porque após o deserto você vai ser gerado um herói. As pessoas vão olhar você e vai falar assim: nossa, você passou por esse problema? Como você passou? Você pode me ajudar? Você pode me ensinar? Tem pessoas na igreja que falam: Felipe, como que você venceu a ansiedade? Não pergunta para o pastor, pergunta para o Felipe. Felipe, como você fez isso para você perder a timidez? Felipe, o que você fez para chegar onde você chegou? Como você cresceu emocionalmente, Felipe? Então, após o deserto, você se transforma em herói. Transformou em herói, você vai ser inspiração para outras pessoas. Eu lembro, foi mês passado, eu fiz uma palestra em Bertioga. E aí, no final da palestra, viu um menininho, possivelmente tinha 7 anos, chegou para mim e falou assim: pastor, você falou que era tímido, você venceu a timidez como? Assim, isso que eu falei na palestra. Aí naquela história era você, que você contou, assim, sou. Aí na hora eu saquei: você é tímido? Eu perguntei. Aí ele: não, mas eu queria falar mais de Deus, queria pregar mais. Eu falei assim: olha, onde você está hoje inserido? Ele: eu estou no Desbravadores. Assim, legal. E na escola? Seus amigos conhecem Jesus? Ele: não. Sim, então usa o ambiente que você está para você proclamar o reino. Ele falou assim: boa ideia, eu vou fazer isso. Eu tinha vergonha. Eu falei assim: não deixa a vergonha atrasar o processo do seu crescimento. Porque quando você está treinando, falando de Jesus lá na escola, menos esperar, você está sendo fortalecido primeiramente. E aí, quando for
para escolher alguém para pregar uma criança, eles vão escolher você, que está preparado. Ele, nossa, é verdade. Então, desertos geram heróis e não derrotados. E a última chave, 10ª chave hoje é, e aí a gente finaliza por aqui. O deserto é uma faculdade que te ensina lições extraordinárias que nenhum topo da montanha pode te ensinar. Talvez você fale assim, nossa, eu queria ter a vida daquela pessoa. Eu queria andar com aqueles carros. Eu queria ter os aviões, eu queria ter o patrimônio, tudo daquela pessoa. Nossa, é tão bom chegar no topo desse jeito. Mas para chegar no topo, meu amigo, pesquisa aí no YouTube a trajetória para você subir numa montanha, para chegar no topo. É dolorido. Você chega no topo totalmente destruído, mas você chega forte, emocionalmente. Você superou várias coisas durante o trajeto. Isso é realmente um fato. Mas para chegar no topo, o topo é apenas superficial. O concreto, a base, os fundamentos, está no trajeto do deserto. Porque do deserto, você vai aprender lições que vai te amadurecer para o resto da vida. O topo é só um momento, é só uma fase maravilhosa, mas é só uma fase. E eu finalizo falando, eu tinha vontade de pregar em tal lugar para X de pessoas. Como eu disse, eu era um cara tímido. E aí tive a oportunidade de pregar para uma igreja referência para mais de 1000 pessoas. A igreja é estruturada para 1000 pessoas. No dia tinha, acho que uns 600 pessoas. Um sábado pela manhã. Uma igreja top, 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 top. E era um desejo meu pregar lá. Mas eu me perguntava, como eu vou pregar lá? E quando eu tive a oportunidade de pregar lá, eu já estava preparado. Primeiro, mentalmente, emocionalmente, né? E espiritualmente. Eu não podia errar. Como assim, Felipe? Você não podia errar? Não podia errar. Tinha câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui, câmera ali, sendo transmitida pelo Brasil todo. Não podia errar. Era tudo ou nada. Mas os desertos que eu passei para aprimorar a minha retórica, a minha oratória, o meu nível de comportamento, minha postura, foi difícil. Pergunta, eu já preguei mais vezes lá? Não preguei mais lá. Foi apenas uma fase. O topo da montanha é apenas fase. Agora o deserto fica para a vida. Então vamos recapitular aqui as chaves. Deserto é lugar de fortalecimento e crescimento para suas emoções. Segundo, deserto ele faz você crescer e amadurecer durante o trajeto. Terceira chave, o deserto ele é como um GPS. Ele te mostra o seu ponto de partida, mas não mostra o seu destino, porque é no destino que ele vai ser analisado e vai ser treinável através do seu comportamento e sua atitude. Quarta chave, o deserto é lugar de crescimento em duas áreas, emocional e espiritual. Quinta chave, o deserto é lugar em que você passa por um período extenso, parece que não tem fim, porém dentro do deserto é quando você precisa mostrar a sua força. Sexta chave, no deserto você é treinado ao extremo do limite emocional. E saiba de uma coisa, tá? Quando você chega nesse limite emocional, aí que você vai adquirir a inteligência emocional. No lado físico é diferente, né? Quando você acha que está cansado, depois de um exercício, ainda você tem 40% de energia após o seu organismo produz 40% de energia. Talvez você está treinando, um exemplo, você está treinando. Você se sentiu cansado, fadigado, você ainda tem uma reserva de energia de 40% do seu corpo que precisa ser usado. Poucas pessoas sabem disso. É no limite que você extrai a sua força. Sexta chave. No deserto você é treinado ao extremo do limite emocional. Sétima chave. O autocontrole dentro do deserto é que irá decidir se irá aguentar passar pela dor sem viver a dor. Nona chave.
Desertos geram heróis e não derrotados. Essa é forte. E a última chave é: o deserto é uma faculdade que te ensina lições extraordinárias que nenhum topo da montanha pode te ensinar. E amanhã nós vamos falar sobre o tema: só vive o propósito, só vive o seu chamado, a sua missão de vida, se algum dia você passou pelo deserto. Então amanhã, às 7h30, nós vamos fazer mais uma série sobre desertos. Traga uma pessoa, convide uma pessoa. Eu instalei dentro de mim que o algoritmo aqui desse Instagram é Deus. Então Deus vai entregar para quem precisa aprender. Eu não vou ficar preocupado com o número. Mas se 80% da população brasileira não tem inteligência emocional, então eu tenho certeza que 10 pessoas que você conhece estão precisando aprender sobre desertos. Então, se você aprendeu, se você vai aprender após assistir essa live porque vai ficar salva, você pode trazer essas pessoas e direcionar elas também para o grupo, porque ela vai aprender muito mais dentro do grupo. Então Deus abençoe, tenha um ótimo dia, faça desse dia um dia extraordinário, que você possa fazer desse dia power, não porque é sexta-feira, mas é porque você tem inteligência para você curtiu durante a semana toda, você realizou suas metas, você fez tudo que você tinha que fazer. Então hoje você está relax, curta o seu dia, dê o seu melhor, seja grato e depois só descansa. E amanhã às 7h30, série Desertos. Deus abençoe, abraço e se Deus quiser, amanhã.